Pessoal, que bom que vocês voltaram aqui ao Tomate na Mão. Hoje a gente vai fazer o review e as nossas observações sobre o episódio 14 da série O Problema dos Três Corpos, que está sendo exibida pela Tencent TV da China. A série O Problema dos Três Corpos é baseada na obra do Liu Cixin, que é um escritor chinês, uma obra muito bacana, muito legal, e está sendo disponibilizada de graça no canal do YouTube da Tencent TV. Se você quiser, lá no primeiro episódio dessa minha série, eu explico como é que você chega nesse canal, como é que você faz para botar legenda em inglês, e dou um overview geral de como é que funciona essa série. Então, se você quiser pegar essas informações, o aviso, o card para o primeiro episódio dessa minha série aqui vai estar aparecendo em algum lugar aí da tela. E agora eu vou fazer uma pequena revisão o que aconteceu entre o episódio 1 e o episódio 13, para a gente poder começar a ver então o episódio 14. Se você não quer ver essa revisão, é só mandar clicar aí para o próximo capítulo, porque eu botei capítulos nesses vídeos meus aqui do Tomate na Mão, então é só você ir para o próximo capítulo que eu já vou começar a falar do episódio 14, que é o nosso objetivo hoje, né? Relembrando, portanto, a série começa em 2007 na China, quando começam alguns cientistas a se suicidar de forma estranha, né? Então, por exemplo, a primeira cientista que eles começam a estudar é a Yang Dong. A Yang Dong é uma astrofísica e ela se suicida e deixa um bilhete escrito: a física não existe mais, ou seja, a física não existe, não está funcionando mais. Ela não é a única cientista, tá? Vários cientistas estão se matando desse jeito, então o governo chinês, na verdade, isso aqui é o que o governo chinês faz, mas os governos do mundo todo estão também criando equipes para estudar, porque cientistas no mundo todo estão morrendo em função disso, né? Estão se suicidando, deixando bilhetes enigmáticos desse tipo, como se a física não existe mais, a ciência não existe mais. Mas na história do livro, na história da série também, a gente acompanha os dois personagens principais, que são o Xiqiang, que é um investigador, um detetive policial e coisa e tal, um cara meio bruto, mas assim, muito esperto também, e o Wang Miao, que é um cientista que é recrutado pelo Xiqiang para ajudar ele nesse negócio, porque como isso envolve muitos cientistas e coisa e tal, o Wang Miao seria importante para ajudar nessa pesquisa, né? Então os dois se unem para estudar por que os cientistas estão se suicidando. Esse é o início de toda a trama, né? E a primeira coisa que eles descobrem é que tem alguma coisa a ver com uma organização chamada Fronteiras da Ciência, que lá na China é gerenciada pela Shen Yufei, ela que é a líder desse grupo. Esse grupo, Fronteiras da Ciência, organiza reuniões entre cientistas, né? E o que eles reparam é o seguinte: todos os cientistas que acabaram se suicidando participaram de alguma reunião nesse Fronteiras da Ciência, né? Então, pode ter alguma coisa ali, eles vão investigar esse troço, e justamente o Wang Miao vai numa dessas reuniões, né? Ele é um cientista, então ele pode ir lá, coisa e tal, e nessa reunião, a reunião na verdade tem a ver com a hipótese que eles explicam de que toda a ciência humana é baseada naquilo que o ser humano é capaz de fazer experimentos, né? Então a gente não tem como saber exatamente como funciona o universo. Tudo que a gente pode fazer são experimentos com aquilo que os nossos sentidos permitem que a gente meça, né? Se houverem coisas além disso, coisas que a gente não tem como medir, sei lá, uma quarta dimensão, uma quinta dimensão no universo e coisa e tal, a gente não tem como medir esse tipo de coisa. Como é que a gente vai fazer experimento nisso daí? Isso está fora da nossa capacidade, ou seja, a nossa ciência, ela tem uma fronteira, ela tem um limite, né? Inclusive, eles dão dois exemplos chamados a hipótese do atirador e a hipótese do fazendeiro, que são motivo recorrente ao longo de toda a série. O tempo todo eles ficam falando dessas duas hipóteses. Se você quiser saber exatamente o que são essas hipóteses, eu vou deixar também o card do episódio 2 para você ver exatamente a descrição dessas hipóteses, mas em última análise é isso, refere-se à possibilidade de que, ao fato de que a ciência nada mais é do que a elaboração de hipóteses com base naquilo que a gente consegue observar. Podem haver muitas outras coisas que a gente não consegue observar e que, então, a gente não tem nenhuma dica sobre o que realmente é isso, né? Então é bem interessante esses casos, essa é a ideia da coisa, né? Mais adiante nessa história toda, eles descobrem que a Ye Wenxi, que é essa cientista aqui, né, uma cientista de mais idade, coisa e tal, que era a mãe
da Yang Dong, lembra aquela primeira cientista que morreu lá, que suicidou logo no primeiro capítulo? Pois é, ela é a mãe dessa outra cientista, ela também é cientista, ela também é astrofísica, tal como a filha, e eles começam a perceber que ela tem um monte de ligações com essas coisas todas que estão acontecendo. Por exemplo, ela é outra pessoa que teve contato com Fronteiras da Ciência, com a Shen e o Fei lá da Fronteiras da Consciência, e ela não se suicidou, ao contrário da filha, ao contrário do Wang Miao, que é o outro que também teve contato com Fronteiras da Ciência, e ele passou por algumas perturbações bastante perturbadoras aí ao longo da história, mas não se suicidou também. Então, ou seja, esses dois, eles percebem que tem alguma coisa ali, né? E daí eles começam a estudar o passado da Ye Wenxi. Ela conta para ele o passado aqui, justamente na época da Revolução Cultural lá na China, né? Revolução Cultural, para quem não sabe, o Mao Zedong, ele tomou o poder, né? Implantou o comunismo na China na Revolução de 1949, e num primeiro momento ele tinha muito poder, porque ele tinha acabado de conquistar a China, coisa e tal, mas aí ele fez os planos dele, e as coisas começaram a dar errado, começaram a ter vários problemas de fome na China, como é tradicional no comunismo, a gente sabe. Então, quando foi mais ou menos ali por 1960, ele implementou a chamada Revolução Cultural, que era uma maneira, na visão dele, as coisas estavam dando errado porque haviam burgueses escondidos dentro da sociedade chinesa, então ele botou um grande esforço para identificar qualquer um que fosse inimigo do comunismo e tinha que ser extirpado e coisa e tal, e nessa coisa o pai da Ye Wenxi, que também era um astrofísico, também era, na verdade ele era um físico teórico, mas também era um cientista, ele foi uma das pessoas que foi pega pela Revolução Cultural. Então o pai dela foi preso, acabou morrendo na cadeia, e ela, como filha do pai dela, acabou também sofrendo uma série de penalidades, né? Enfim, essa é a situação aqui. E aí a Ye Wenxi continua contando a história dela. Ela então foi colocada num campo de trabalho forçado, né? Eles fizeram com muitos cientistas isso lá na China. Qualquer cientista que caía em desgraça era mandado para cortar árvore no norte da China e coisa e tal. E lá ela encontrou esse rapaz chamado Bai Mulin, que acabou passando um livro para ela, que era um livro meio errado ali, tinha umas... Bom, o resultado da história, o livro é sobre ambientalismo, e na época era proibido falar de ambientalismo na China. E resumo da história, ela foi acusada de ser uma traidora do comunismo, como o pai dela também. Ela acabou sendo colocada numa prisão, sendo torturada para ela confessar que era uma burguesa também. Ela tinha a opção, ou ela denunciava o pai dela, confirmava que o pai dela era um burguês traidor do comunismo e coisa e tal, ou ela seria acusada também disso. Ela não fez nenhuma das duas coisas, mas em determinado momento ela foi enviada, toda machucada, ainda toda vítima de tortura, para a base da Costa Vermelha, que é um grande observatório que tem lá na China, né? Um grande radiotelescópio que tem lá na China, que estava sendo... ela foi mandada para lá para ajudar lá no radiotelescópio, né? E com isso a gente chega no último capítulo, que foi o capítulo 13. Esse capítulo 13 ele teve uma parte inicial que falava sobre cientistas que foram assassinados. Então repara, quando começou essa história toda, os cientistas estavam se suicidando, né? Então era uma coisa, né? Aí de repente aconteceu um evento em que 4 cientistas tiveram um acidente, explodiu um experimento, e pela investigação deles isso foi proposital, né? Esse aqui é o grupo dos vários países, né? É lógico que a gente acompanha toda a ação do ponto de vista da China, mas o mundo todo está envolvido nisso, né? Tem os representantes de cada continente do mundo aqui. Curiosamente, o pessoal lembra que o representante da Europa fala um inglês americano e o representante da América do Norte fala inglês britânico, mas detalhe, né? Na China isso não faz diferença mesmo. O fato é que eles começam a investigar esse caso, porque é um caso diferente. Antes, os cientistas estavam se suicidando, agora 4 foram mortos de uma vez só num acidente com marcas de assassinato, né? Então isso é um ponto importante, porque isso vai acabar gerando um conflito mais adiante aí na história. Por enquanto eles só introduziram esse fato, né? A gente sabe agora que dentro lá das Fronteiras da Ciência, na verdade, tem 2 entidades ali, 2 líderes. Um é a Shen Yufei, que a gente já conhece, que supostamente está por trás dos cientistas que se suicidam. Mas tem um outro rapaz, o Pan Han, que ele tem uma abordagem mais diferente de assassinato, mais grotesca e coisa e tal.
E esses dois já estão tendo algum conflito, isso transparece nesse episódio 13, né? E isso vai desembocar num conflito muito maior mais adiante. Mas a segunda metade desse episódio anterior, o episódio 13, é justamente a Ye Wenji chegando lá na base do radiotelescópio da Costa Vermelha. E daí a gente descobre o que aconteceu na verdade. Foi esse rapaz aqui, o Yang Wenning, que era aluno do pai da Ye Wenxi. Lembra, o pai da Ye Wenxi era um cientista também, ele dava aula e coisa e tal, até cair em desgraça, né? Até ser acusado de ser anticomunista e coisa e tal. E esse cara era aluno dele, mas ao contrário do pai dela, ele acabou caindo nas boas graças da Revolução Comunista, então ele tem um cargo alto lá no governo comunista. E daí ele usou a posição dele para tirar ela da prisão, dizendo que ela seria útil lá nesse laboratório, nessa base da Costa Vermelha. E daí ele levou ela para lá, né? Então, essa é a história. A gente descobre por que ela sobreviveu no final das contas, foi com a ajuda dele. E aí ele chega para ela lá e fala: você tem a opção de ou voltar para a prisão, ou então aceitar um contrato de 10 anos, que você vai ser obrigado a ficar 10 anos aqui na Costa Vermelha ajudando. E ajudando assim, não é como astrofísica, como cientista, não, é ajudando, a gente vai ver. Começa com ela lavando o chão, lavando as máquinas e coisa e tal, como ajudante de ordem mesmo. Mas enfim, isso é o que terminou o episódio anterior, ela sendo aceita lá na base da Costa Vermelha, junto com o Yang Wenning. Ele é o engenheiro-chefe da operação toda, então ele é uma pessoa muito importante lá na base, e ela entrou para ajudar o que puder ajudar ali, né? Enfim, isso é o que acabou o episódio anterior, e agora a gente vai entrar no episódio 14, que basicamente acontece todo aí na base lá da Costa Vermelha, né? Então, como a gente mencionou, ela começa lá trabalhando na limpeza, então ela está aqui, embora ela seja uma astrofísica, trabalhando num laboratório de astrofísica, num laboratório que ela tem experiência, ela começa trabalhando como servente, tá limpando as máquinas lá e coisa e tal. Ainda assim, para ela é melhor do que a cadeia, né? Porque a cadeia seria muito pior ainda no final das contas. Ela estava sendo torturada, provavelmente ia acabar morrendo lá, né? Mas estava ela lá tranquila, muito coisa. Quando ela repara uma falha na máquina, ela tá olhando aqui, né, que esse indicador aqui de alguma forma tá errado e coisa e tal, e aí ela aponta pro rapaz da limpeza, pro chefe dela: olha só, avisa o superior aí que essa máquina está com defeito, tem esse problema aqui na máquina, né? E daí, de fato, o engenheiro-chefe, que é o Yang Wenning, vai lá, e mais do que isso, vai também o comissário político da base, que é esse outro rapaz aqui de sobrenome Lei. O Lei, então, fica muito impressionado com a capacidade da Ye Wenxi de identificar o problema, poupou um monte de dor de cabeça para eles, ela conseguiu resolver lá o problema e coisa e tal. Então o Lei, ele dá a ordem para o Yang Wenning para elevar ela de cargo. Ao invés da limpeza, ela vai passar a trabalhar na manutenção do radiotelescópio lá, dos equipamentos do radiotelescópio. E o curioso é, o Yang Wenning não quer isso, ele briga, ele fala: não, tem que tomar cuidado, ela é perigosa, porque, né, por causa do pai dela e coisa e tal. Mas o Lei, que é o comissário político da base, fala que não tem problema, bota ela, promove ela, e aí ela começou a trabalhar de fato na manutenção da base, né? E ela ficou muito satisfeita e coisa e tal, porque foi uma promoção e coisa e tal, né? Não que ela estivesse ganhando algum dinheiro propriamente dito, mas é uma promoção de qualquer forma. E ela passou a ter acesso a mais informações, a mais coisas, e também a trabalhar cada vez mais, e fez um trabalho muito bom, estava conseguindo acompanhar bastante coisa. E aí aconteceu um outro fato, que é o seguinte: o chefe da manutenção, que é um rapaz de nome Liu, ele estava com problemas, ele parece que não gostou de trabalhar ali na base da Costa Vermelha, porque é uma base muito isolada, no meio do nada. Realmente não é qualquer um que vai gostar desse tipo de coisa, o cara quer ser mandado embora, então ele começa a errar um monte de coisa de propósito, e aí o pessoal promove a Ye Wenxi para o chefe de manutenção lá da base, responsável pela manutenção de todas as antenas. Ou seja, em pouco tempo, com o conhecimento dela e a capacidade dela de trabalho, ela rapidamente começou a galgar postos lá na base, né? E com isso tudo, é curioso porque sempre você via o Lei
que é o comissário político, que deveria ser o cara contra ela, né? Porque o crime dela, na verdade, não é bem crime, né? É crime político, no final das contas, né? O comissário político é que deveria ser contra ela subir, porque ela é uma pessoa suspeita. O pai dela era, entre aspas, um antirrevolucionário, coisa e tal. Ele quer que ela suba, ao passo que o cara que levou ela para lá, o Yang Weining, ele quer que ela não suba. Ele é contra ela ser promovida. Ele não quer. Por quê? Né? A gente vai descobrir isso mais adiante. Mas eu já posso dar a dica para vocês aqui, porque ele tem medo, ele sabe que ela pode, se ela for subindo nisso daí, qualquer pequeno deslize que ela fizer, não só ela, como ele também vai acabar sendo decapitado lá no sistema chinês. Então isso é um problema realmente, né? Essa coisa toda é complicada. E veja, ela não precisa nem cometer um erro, nem uma traição. É aquilo que a gente fala, né? O pai dela, por exemplo, por que o pai dela foi preso? Porque ele citou autores estrangeiros nas obras dele. Escreveu um paper e citou Einstein, citou alguns autores estrangeiros. Não poderia, porque a visão da Revolução Chinesa, do comunismo, é que esses grandes nomes da ciência eram os burgueses da ciência, que toda descoberta, na verdade, científica era feita pelas bases, pelos trabalhadores, era tudo conhecimento popular, e que essas pessoas apenas se apropriavam das ideias do povão e botavam o nome delas. Então não pode citar autor estrangeiro. E o pai dela falou que não, que isso é absurdo. Não, na verdade, o Einstein inventou um monte de coisa mesmo, o cara era foda e coisa e tal. E por isso que ele foi perseguido na história do livro, né? E realmente teve muito disso na época chinesa, né? No final das contas, virava o típico problema do burocrata. Quando você dá muito poder para o burocrata, se o burocrata não for com a sua cara, meu amigo, ele arruma um motivo qualquer para te punir, né? Enfim, mas no final eles acaba havendo a deliberação e ela acaba sendo colocada efetivamente como chefe da manutenção de toda a base da Costa Vermelha. Então ela agora tem um cargo, não apenas um cargo de verdade, como um cargo de chefia ali na base da Costa Vermelha, e começa a coordenar toda essa parte de manutenção lá, né? Realmente é bem interessante. E aí acontece um caso curioso, né? Ela começa a conversar com o Lei, que é o comissário político e coisa e tal, e repara que ela conversa com o Lei, o Wang Weining fica lá atrás todo chateado. O que esse pessoal tá falando, né? A história toda aqui é que ele tá com medo do Lei tá colocando uma armadilha para ela. Ele acha que o Lei tá colocando uma armadilha para ela cair e ele conseguir derrubar tanto ela quanto ele. No final das contas é isso, né? Enfim, mas o Lei, no final das contas, resolve falar para ela qual que é o propósito daquela base, né? Para que serve a antena lá da Costa Vermelha. E aí ele explica para ela, faz um desenho aqui. Faz um desenho ali no quadro negro, explicando que, na verdade, o objetivo é derrubar satélites do inimigo, derrubar satélites americanos. Na verdade, aquele radiotelescópio ali é um grande micro-ondas, né? Ele até explica para ela o conceito do micro-ondas, porque, né, em 1966 isso já existia, mas era uma coisa muito pouco conhecida, quanto mais na China, né? Enfim. Então a ideia deles era justamente isso. O satélite americano estava passando lá na órbita, você apontava o radiotelescópio para aquele satélite, mandava uma radiação de micro-ondas muito forte, e isso fritava os componentes do satélite, inutilizava ele. Então esse era o propósito daquele radiotelescópio, ele descreve isso para ela lá, ele fazendo a explicação para ela aqui do para que serve, né, como é que o radiotelescópio funciona. E aí novamente chega o Yang Weining, né, que, repara, o Lei ele é superior ao Yang Weining, né? O Yang Weining é o técnico, né, mais graduado, mas o outro é o comissário político, é mais superior, né? E aí ele percebe que o Lei está falando com ela, está explicando para que serve a coisa e tal, e, de novo, lembra que a ideia é que justamente parece que ele está armando uma armadilha para ela, né? Enfim, continuam ali o caso, e aí, inclusive, os dois estão conversando aqui num momento meio íntimo, né? Que a gente já vai ver daqui a pouquinho por que tem esse momento íntimo aqui entre o Yang Weining e a Ye Wenxi, né? E
ela pergunta para ele, por que você não confia em mim? Por que você está sempre jogando contra a minha subida aqui? E ele fala, não, olha só, confiança pode ser um abismo, pode te arrastar para um abismo e coisa e tal, né? Só fala de forma enigmática isso, mas o motivo eu meio que já dei a entender para vocês, porque ele acha que o Lei está armando uma armadilha para ela, ele está fazendo tudo isso para botar uma armadilha para ela e ele teme ser arrastado para essa armadilha também, né? E aí a gente volta para o presente, em que a Ye Wenxi está explicando, está contando essa história toda para o Wang Miao, né? E aí o Wang Miao fala, então era para isso que servia a Costa Vermelha e coisa e tal, para isso que serviu o relatório, o radiotelescópio. E aí ela fala assim, na verdade não. Depois a gente ficou sabendo que não tinha nada a ver com isso, que isso na verdade era uma informação falsa que foi passada, né? E aí ele pergunta, não, mas espera aí, mas então para que existia o radiotelescópio? Para que era a verdade ali? E aí ela fala para ele que eu não posso te falar sobre isso é informação confidencial e coisa e tal, eu não posso abrir essa informação para você. Ou seja, a gente sabe que realmente esse papo do micro-ondas não era bem isso, que foi uma mentira contada para ela ali, talvez parte da armadilha do Lei para ela, e ela não pode falar a verdade para o Wang Miao, né? Aí depois tem uma cena em que estão o Shi Qiang, o Wang Miao e a Xu Bingbing, né, discutindo esses assuntos todos. E daí o Shi Qiang, ele traz para o Wang Miao um paper escrito pela Ye Wenxi, né, por ela, sobre o problema dos três corpos, sobre o problema das estrelas voadoras e coisa e tal, que a gente não colocou isso na revisão desse vídeo específico, mas nos capítulos passados, o Wang Miao está tentando resolver o jogo dos três corpos, né? Ele entrou no jogo lá para tentar resolver isso, e ele quer justamente entender como é que funciona esse negócio de estrelas voadoras e coisa e tal, e tem um paper da Ye Wenxi sobre isso, né? Então você vê que realmente ela tem muita coisa a ver, né? O episódio termina com o Wang Miao falando que vai estudar o paper da Ye Wenxi e também o livro que ela indicou no capítulo anterior. Ela indica um livro para ele sobre isso, para ele estudar e coisa e tal. Enquanto o Shi Qiang, ele olha e fala, caramba, essa história toda, o grande nome dessa coisa toda é Ye Wenxi, né? Ela é a mãe da Yang Dong, que foi a primeira cientista morta lá atrás. Ela tem ligação com fronteiras da ciência, ela sabe do jogo dos três corpos, ou pelo menos a lógica por trás do jogo dos três corpos. Não é possível. A Ye Wenxi, ela é a chave dessa história toda, ela que tem a chave dessa coisa toda, né? A gente vai ver mais pra frente de fato. É isso daí. Agora, antes tem um ponto interessante que eles falam aqui, que eles estão conversando aqui. E o Shi Qiang pergunta para o Wang Miao, e ela falou para você sobre o Yang Weining, em que momento que eles se casaram e tiveram filhos? Aí o Wang Miao, uai, peraí, como assim eles tiveram filhos? Uai, é lógico, né? Você sabe, em chinês, os nomes são ditos primeiro o sobrenome e depois o nome próprio, né? Então, quando a gente fala Wang Miao, o sobrenome é Wang e Miao é o nome dele, né? Shi Qiang, Shi é o sobrenome, Qiang é o nome principal. Ye Wenxi, Ye é o sobrenome dela, Wenxi é o nome principal dela. E a filha dela se chama Yang Dong. Então, Yang é o sobrenome da filha dela, Dong é o nome da filha dela. Então, lógico, o pai da filha dela tem o sobrenome Yang. Quem mais tem o sobrenome Yang nessa história? O Yang Weining, né? O cara que levou ela lá para o laboratório lá da Costa Vermelha, né? Lá para o radiotelescópio da Costa Vermelha. Ele é Yang Weining, ou seja, Yang é o sobrenome dele, Weining é o nome dele. Então, ou seja, tá na cara que em algum momento, né? Por enquanto tá essa relação meio conturbada dos dois, dá para ver que eles têm uma ligação sentimental ali, mas o Yang Weining não quer confiar nela plenamente, então
mas dá para entender que eles vão ser um casal no futuro, ou pelo menos vão ter uma filha juntos, que é justamente a Yang Dong, que é aquela cientista que morreu lá no início da história, né? Então, mais um ponto de ligação aí da Ye Wenxi com essa história toda. Eles pediram para o general Shang, né, o Shang Weizi, que é o chefe lá dessa investigação como toda, para quebrar o segredo dos relatórios lá da Ye Wenxi. Então eles estão pedindo para o governo chinês para ter o sigilo levantado disso aí, para saber exatamente o que a Ye Wenxi fazia lá na base, para que servia essa base da Costa Vermelha e coisa e tal, né? E lembra, lá no primeiro episódio, o primeiro episódio ele começa justamente com a Ye Wenxi recebendo uma comunicação. Isso aqui, ó, é o primeiro episódio, é o iniciozinho do primeiro episódio. E tá aqui essa pessoa, que aqui, até aqui a gente não sabe quem é ainda, mais adiante a gente vai descobrir que ela é a Ye Wenxi em 1974, trabalhando no laboratório da Costa Vermelha, lá no radiotelescópio da Costa Vermelha, e recebendo uma mensagem dos aliens, né? E no final do primeiro episódio, tá ela de novo aqui na base, respondendo a essa mensagem dos aliens. Então, embora eles não explicassem nada disso lá no primeiro episódio, agora a gente sabe como é que ela foi parar lá no laboratório da Costa Vermelha, no radiotelescópio da Costa Vermelha, e que ela estava conversando com os aliens em 74. Ou seja, isso aqui é muito à frente do que está acontecendo na história, né? Que ela começou a trabalhar agora na Costa Vermelha e coisa e tal. Isso aqui é uma cena que foi jogada lá no primeiro episódio e agora a gente está entendendo o que significa disso daí, né? Então é isso daí. E aí termina esse episódio com o Shi Yang chegando à conclusão de que a grande chave dessa história toda é a Ye Wenxi, né? A gente meio que já sabia disso há algum tempo, né? Esse seriado é realmente meio lento, essa série, e agora eles chegaram a essa conclusão. Então vamos às nossas conclusões finais. Bom, conclusão final é isso daí. O seriado é devagar mesmo. Agora, ele segue muito o livro, tá? Talvez porque no livro a gente está mais acostumado com esse ritmo, né? No seriado a gente costuma esperar um ritmo mais forte de ação e coisa e tal, talvez por isso. E, na verdade, como é que eles fizeram esse seriado lá na China? Eles pegaram o livro como se fosse o roteiro do negócio e fizeram exatamente assim. Tem muita cena aqui que é exatamente igual no livro. Tá descrito ali no livro desse jeito, então assim, acaba dando uma impressão que é mais lento pra gente, né? Mas tô achando interessante, tô achando bem legal a história, já deu pra ver e realmente, já falei pra vocês, a Ye Wenxi é a chave da coisa toda, evidentemente, e ela é do mal, né? Ela que causou todo o problema no final das contas, e muitos outros problemas que vão vir ainda, então uma parte ela sabia que estava fazendo mal, meio revoltada, porque, como a gente viu, né, ela teve uma história de muito sofrimento, ela foi sacaneada pelo governo chinês, o governo chinês matou o pai dela, a questão ambiental, ela muito chateada porque o mundo está sendo destruído pela tecnologia, pela ciência, então ela tem toda essa carga de raiva contra a humanidade, e isso levou ela a, em última análise, pedir ajuda para os aliens, né, ou pior do que isso, pedir para os aliens virem aqui na Terra, destruir a Terra toda e coisa e tal, e os aliens estão chegando, estão a caminho, né? Então essa é a história que a gente vai ver mais adiante aí ao longo dos próximos episódios. Ela é do mal, assim, a ideia é que eles fazem esse arco dela sofrer tanto, dela passar tanta dificuldade, fazendo tanta coisa, ainda vem mais coisa na vida dela, tá? Não acabou os perrengues dela não, ainda tem mais coisa aí. Mas justamente eles fazem isso tudo para mostrar como que ela foi levada a essa revolta contra a humanidade e por isso se tornou a grande vilã dessa história toda, né? Enfim, interessante, tô gostando de ver, a representação é muito fiel, muito bem feita a série, assim, os cenários todos, muito bonitos, inclusive, né? Os cenários deles lá no laboratório, na montanha, lá no alto, na costa, enfim, muito bacana mesmo a história toda, e é isso daí. Aguardo vocês no próximo episódio.